conversando sobre as notícias recentes de que o Ministério da Saúde começou a identificar uma hipótese de haver uma relação entre casos de Zika vírus e casos de microcefalia, porque há uma notificação bastante crescente, números muito altos, de bebês com microcefalia no Brasil hoje. E por causa dessa associação, que ainda é uma hipótese, que ainda requer estudos, há uma recomendação que está vindo tanto do Ministério da Saúde e do Ministro da Saúde, quanto de obstetras, de profissionais do campo, de que as mulheres deveriam evitar engravidar, porque talvez haja esse risco ainda pouco compreendido. Por que essa é uma recomendação que nos provoca tanto e nos preocupa tanto? Porque ela faz parte de uma história dentro da saúde pública de que quando nós encontramos um grande terror, o terror no campo reprodutivo, a primeira medida é controlar a reprodução, ou seja, proibir as mulheres de ficarem grávidas e controlar o útero. Sim. Aqui nós não estamos contestando que essa possa ser uma nova hipótese científica que lança o Brasil para o mundo e com uma história tão trágica. Mas só houve um único caso até esse momento, perto disso, da qual se fez a identificação em um bebê que chegou a morrer, em que se testou tecidos e o sangue e que se encontrou o Zika vírus. Ou seja, em ciência, relação não é causalidade. Sim. Então, a afirmação primeira de dizer as mulheres não devem engravidar porque há o risco com o Zika vírus da microcefalia está se afirmando uma certeza científica que nós não temos. Sim. E as consequências dessa certeza científica é restringir direitos reprodutivos. Sim. Especialmente em um país em que o aborto não é autorizado. Sim. Então parece que nós estamos falando de muitas coisas complicadas ao mesmo tempo. E acho que seria bom a gente organizar, né? Organizar. Então vamos lá. Uma outra coisa complicada que está aqui, que nos incomoda, é que parece que tem um passo que foi pulado nessa recomendação da prevenção pela não gravidez, orientando as mulheres que não engravidem. Qual que é esse passo? O primeiro, vamos lá. O primeiro é que o mesmo mosquito que transmite o Zika vírus transmite a dengue. Nós sabemos como prevenir da dengue. Sim. Então a primeira coisa que nós temos que falar muito antes de falar de proibição de gravidez é eliminar o mosquito. Exatamente. O segundo é que antes de lançar uma hipótese científica como essa, que vai trazer responsabilizações para as mulheres, sentimentos de dizer, e se eu tivesse tirado aquela água do meu quintal, o meu filho não teria nascido com microcefalia, é termos certeza que isso é boa ciência. Sim. E não uma correlação espúria. Sim. E o terceiro é que qualquer Estado que confie nas suas políticas públicas sérias em saúde tem que ter muita cautela quando aproxima medidas de saúde pública daquelas que na história foram chamadas de eugenia. Sim. Desse controle, como você já explicou, de controlar pelos úteros, né? De controlar por proibir ou evitar ou amedrontar nascimentos. Porque esse também talvez seja um outro ponto que a gente possa comentar um pouco, que é essa tática de que, em tese, ninguém está proibindo as mulheres de engravidar. Mas esse é o discurso de que elas deveriam evitar, de que esse é um mau momento para engravidar, especialmente se você vive em áreas endêmicas do mosquito. E a gente sabe onde essas áreas estão. A gente está falando do Nordeste, especialmente, que é onde a gente tem havido mais casos. Então, esse discurso se transforma numa responsabilização individual perversa das mulheres que, se engravidarem, parece que estão colocando em risco a vida do futuro filho. Quer dizer, é um discurso complicado para fazer, para uma prevenção que parece que poderia ser mais simples. Exatamente. Então o nosso ponto não é dizer que não se deva prevenir o Zika vírus, que não tem que se falar sobre o tema, mas tem que tomar muito cuidado como enfrentá-lo. Sim.